Parágrafo 192, estamos falando sobre os idosos. Parágrafo 192, os idosos. Ontem já começamos e deu uma belíssima reflexão, hoje vamos dar continuidade. O Papa então nos diz assim: São João Paulo II convidou-nos a prestar atenção ao lugar do idoso na família, porque há culturas, especialmente depois de um desenvolvimento industrial e urbanístico desordenado, que forçaram e continuam a forçar os idosos a situações inaceitáveis de marginalização. Então veja só, Papa Francisco nos aponta aqui algo importantíssimo, já alertado pelo Papa João Paulo II, agora São João Paulo II, na Familiares Consórcio. Este documento do Papa João Paulo II, a Familiares Consórcio, ele fala justamente sobre a função da família cristã no mundo de hoje. Então veja, já era uma preocupação do Papa João Paulo II, ainda no seu pontificado, com relação a este tema da família. O Papa Francisco apenas retoma este tema e nos apresenta então essa discussão também dos idosos que João Paulo já trazia. O que ele diz? É necessário encontrar e prestar atenção. Olha, Familiares Consórcio, gente, é de 81. 40 anos já. 40 anos atrás, esse documento, o Papa já estava alertando. Vamos cuidar do lugar do idoso. E ele aponta por quê? Que existem culturas, principalmente depois desta urbanização, industrialização, forçou os idosos a uma situação inaceitável de marginalização. Nós já falávamos alguma coisa ontem, quando nós recordávamos que os idosos, por não serem uma força de trabalho, estarem aposentados por questões de saúde, e por já terem se dedicado a vida toda na construção desta humanidade, do mundo, eles muitas vezes são deixados de lado, são descartados. O Papa continua dizendo assim: os idosos ajudam a perceber a continuidade das gerações, com o carinho de lançar uma ponte entre elas. Exato. O que nós precisamos? Uma ponte entre as gerações, uma continuidade que nos traga a realidade da juventude e uma ponte com os nossos idosos. Muitas vezes, diz o Papa, são os avós que asseguram a transmissão dos grandes valores aos seus netos. E muitas pessoas podem constatar que devem precisamente aos avós a sua iniciação à vida cristã. Quantos que foram levados para a igreja, para serem batizados, para começarem a catequese, por incentivo dos avós? Infelizmente, que se fossem depender dos seus pais, teriam sido deixados abandonados. Por isso foi necessário que os seus pais, os seus avós tomassem essa iniciativa, levassem para a igreja, incentivassem na fé, ensinassem a rezar. Quantos de nós que aprendemos a rezar com os nossos avós? O problema é que nós acabamos vendo isso como algo ingênuo, simples, né? Peça para Deus, fale com Deus, reze. Parece que é algo antiquado. Por quê? Porque a sociedade assim nos tem transmitido que as coisas espirituais são banais, são passageiras, que não interessa, que não adianta. Então é necessário esta atenção, porque os avós vão nos transmitir os grandes valores, vão nos iniciar na fé cristã. E até fica a minha pergunta agora também para você. Eu pergunto, será que eu recordo muito bem dos meus avós como pessoas de fé e de oração, mas e a nossa geração? Será que vai deixar esta marca nas gerações futuras? Como homens de oração? Homens e mulheres de fé? Vale a reflexão, vale a pergunta. Nós nos lembramos dos nossos avós, mas e os nossos netos? Se lembrarão de nós da mesma forma? O Papa continua ainda, estamos no parágrafo 192 da Amoris Laetitia. As suas palavras, diz o Papa, as suas carícias ou simplesmente a presença
ajudam as crianças a reconhecer que a história não começa com elas, que são herdeiras de um longo caminho e que é necessário respeitar o fundamento que as precede. Vou abrir mais um parênteses aqui. Infelizmente, a nossa sociedade, nós não somos educados à valorização da história e da construção que os idosos, e da importância dos idosos na construção da nossa história, até mesmo da nossa história familiar, da nossa história pessoal. Você conhece a história da tua família? Você já pesquisou a história dos teus antepassados? Não estou aqui, tem gente que mistura tudo e faz uma bobagem de vidas passadas. Não, nós não acreditamos nisso, porque nós acreditamos na ressurreição, não na reencarnação. Mas de olharmos para a história dos nossos avós, para a história dos nossos pais, também vamos mais longe ainda, né? A história dos nossos bisavós, tataravós, conhecendo os nossos ascendentes, aqueles que vieram antes de nós, a nossa árvore genealógica. Então, darmos importância também para esse aspecto. Olha que interessante, né? É necessário respeitarmos esta herança. Não a herança financeira, a herança material. Essa fica para os netos e os filhos brigarem, né? Que, meu Deus, como dá briga essa questão de herança, né? A gente sabe muito bem quanta confusão que dá. Antes de morrer, todo mundo é amiguinho, todo mundo chora junto, se abraçam. Fechou o caixão, meu filho? Lacrou o caixão. Passou concreto no túmulo. Aí começam as discussões, as brigas. Tem família que depois que os pais morreram, nunca mais se falaram, nunca mais se reuniram, porque não conseguiram se acertar. Como é triste, né? E quanto mais herança, mais briga ainda, né? Infelizmente nós sabemos dessa situação. Então cabe a nós respeitarmos a verdadeira herança, que é essa herança espiritual. Essa herança, inclusive, que não se divide no testamento, que não se divide no inventário, que não se divide no cartório. Essa herança é fundamental. Vamos continuar então? Quem quebra os laços com a história, diz o Papa, terá dificuldades em tecer relações estáveis e reconhecer que não é o dono da realidade. Nós achamos que o mundo começa a partir do momento que nós nascemos. Não é assim. Não é assim na igreja, né? Quando chega um pároco novo, não começou a paróquia a partir dele, né? Existe uma história. Um pároco, um bispo, ou uma empresa, um gerente, um prefeito, seja qual for a instituição. Na vida também. Nós não estamos começando do zero. Nós não estamos começando agora. Alguém nos precedeu, bem ou mal. Alguém, e é necessário respeitarmos, conhecermos a nossa história. Com efeito, diz o Papa, a atenção aos idosos distingue uma civilização. Em uma civilização, presta-se atenção ao idoso? É uma pergunta que o Papa nos faz. Há lugar para o idoso? Essa civilização irá em frente se souber respeitar a sabedoria dos idosos. Sabe que vamos começar por questões simples. Vamos olhar hoje. Sai agora na rua da sua casa. Um idoso pode andar tranquilamente na rua da sua casa? Não vai ser assaltado, não tem perigo com valetas, com degrau, com calçadas, está tudo regularizado, tudo certinho. Para ele pegar o ônibus, ele não vai sofrer para subir no ônibus, para o ônibus andando, vai respeitar a mobilidade, vai ter um lugar para ele sentar. Vão esperar ele sentar, alguém vai dar o seu lugar. Aí alguém teve que criar uma lei, né? Se existe a lei, significa que existiam pessoas que não respeitavam. Então você cria uma lei e tem gente que finge que está dormindo ainda dentro do ônibus, né? Entrou no ônibus e finge que está dormindo para não precisar dar o lugar para o outro. Infelizmente, são reflexos de uma sociedade moralmente destruída, onde nós não sabemos respeitar os mais velhos, dar lugar, algo muito simples, dar um lugar para sentar. Ah, mas eu cheguei primeiro. Gente, não é quem chegou primeiro, quem chegou depois. A questão é respeito com os mais velhos. Isso eu estou indo para alguns aspectos simples, mas é mesmo lá na nossa casa, né?
Quantos degraus? Olha a dificuldade. Quantas armadilhas. Volte e meia a gente vê na televisão, eles fazem esses estudos e mostram as armadilhas que montam para os idosos nas casas. Tapetes, degraus, não tem corrimão, muitas escadas, banheiros lisos, não tem antiderrapante, não tem corrimão, não tem uma porta, uma tranca especial. Gente, tudo isso é cuidado com as pessoas que amamos. Demonstramos o nosso carinho, demonstramos o nosso respeito. Bom, basta sair na rua e observarmos esses aspectos simples, né?